Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor José Flores e eu decidi fazer esse vídeo resolvendo as atividades do primeiro período que vocês já entregaram, mas é mais para vocês verem, né, qual questão vocês podem ter acertado, quais questões vocês podem ter acertado, quais vocês podem ter errado e tirar uma base já para a pontuação de vocês, lembrando que cada questão vale meio ponto. E também na matemática a gente sempre usa o conteúdo como base do próximo que vem. Então, por exemplo, esse conteúdo do primeiro período é base, complementa o conteúdo já do segundo período. Então é importante que vocês melhorem o que faltou melhorar no primeiro período, tá bem? Então vamos lá. Então, primeira questão. Qual das assertivas abaixo é falsa? Então a gente vai analisar as alternativas e ver qual delas é falsa, tá? Tem apenas uma alternativa falsa aí, sua missão é descobrir qual é. Letra A. Todo número natural é um inteiro. Então, vamos ver, gente, se todo número natural é um inteiro. Número natural o que é? São os números, como eu expliquei no vídeo passado, na apostila. São os números compostos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim cresce indefinidamente, tá? E não entra números com vírgulas e não entra números negativos dos números naturais. Vamos ver se todo natural é um inteiro. Quais são os números inteiros? São os números que, como eu falei, 0, 1, 2, 3 crescendo indefinidamente. E também agora entram os números negativos, tá? Então entra agora os números negativos e daqui para cá é infinito. Vem o menos 3, menos 4, menos 5, vai embora. Então cresce tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí a gente percebe o seguinte: todo elemento do conjunto dos números naturais ele vai estar presente no conjunto dos números inteiros, tá? Não o contrário, nem todo inteiro vai ser natural, porém todo natural vai ser um inteiro, ok? Então essa alternativa é verdadeira. Letra B. O zero é um número racional porque pode ser escrito na forma 0 sobre 0. Verdade ou é verdadeiro ou falso? Então, seguinte, o número racional é o número que pode ser escrito na forma de uma fração, tá? Seja ele quebrado ou não, se você conseguir transformar ele numa fração, ele é um número racional. Tá, o zero é um número racional? Sim, ele é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3. Se tu dividir o zero por qualquer número, ele vai dar sempre 0. Então é possível transformar o zero numa fração, simplesmente. Porém, 0 sobre 0 não é uma indefinição, é uma definição matemática, ok, gente? O 0 dividido por 0, ele é uma definição matemática. Não é possível dividir qualquer número por 0. 2 dividido por 0, 3 dividido por 0, são todas indefinições matemáticas. Não são possíveis de se resolver. Então, o erro dessa alternativa é somente isso aqui, 0 sobre 0. Apesar do 0 ser um racional, mas ele não pode ser escrito nesta forma. Então, por isso, a pegadinha, né? Essa alternativa é falsa. Inclusive, eu coloquei essa indefinição lá na apostila. Quem prestou atenção pode perceber. Olha aí esse risquinho bonito usando a caneta do PowerPoint. Letra C. Só para a gente verificar realmente se é só essa que está falsa. O número 0,2343434 é um racional? Sim, tá? Eu vi gente que colocou essa alternativa como falsa, mas não é falsa, gente, ela é verdadeira. Apesar de ter um 2 aqui que não está fazendo parte da sequência, mas ele é parte não periódica. Então essa daqui é uma dízima composta, porque tem a parte periódica, que é o 3, 4, que vai repetir indefinidamente, e a parte não periódica, que é o 2. Tá? Por isso, nós chamamos isso de dízima composta, e é um número racional. É possível transformar em uma fração facilmente. Letra D. Um número raiz de 4 é um número racional? Bem, quem prestou atenção viu o seguinte, eu coloquei na apostila que raiz quadrada de número primo é sempre um número irracional. Porém, o 4 não é um número primo. A raiz quadrada de 4 é 2, que consequentemente é um número racional, porque pode ser transformado numa fração.
Então, a alternativa falsa era tão somente essa aqui do zero, porque não pode ser escrito da forma 0 sobre 0, ok? Segunda questão. A soma entre dois números inteiros negativos é um número... E a gente tem as opções aqui, né? Natural positivo, natural negativo, inteiro positivo e inteiro negativo. Qual é a alternativa certa? Eu vi gente colocando natural negativo. Gente, isso nem existe, né? Todos os números naturais são não negativos. Ou eles são positivos, ou ele é o próprio zero. Tá? Não existe número natural negativo. Então, ok, você já desconsideraria essa questão. Mas, vamos ver. Vamos pegar dois números aleatórios, inteiros, negativos, como pede aqui, dois números inteiros negativos, e fazer a soma. Bora ver qual vai ser o resultado. Peguei aqui o menos 3 e o menos 2. Se eu fizer menos 3, para tirar do parênteses ia ficar menos 3. Para tirar do parênteses o menos 12, eu tenho que fazer jogo de sinal, mais com menos dá menos. Tá? Então a gente vai ficar com menos 3, menos 2. O que é que faz quando a gente tem sinais iguais? Conserva o sinal de menos e soma, né? 3 mais 2, 5. Então vê que o resultado foi um número inteiro negativo, tá? Então, qualquer número que você pegar dois números inteiros negativos, o resultado vai ser sempre um número inteiro negativo, tá? Porque, por causa da regra, né? Sinais iguais, conserva o sinal, que vai ser o de menos, e você vai somar. Então, você vai ter um número inteiro negativo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Ok? Terceira questão. Qual das alternativas abaixo contém apenas números racionais? Então, nessa questão é o seguinte. A gente vai procurar a alternativa que tenha apenas números racionais. Então, por mais que tenha um número racional, como é a letra A aqui, mas se o outro não for racional, então a alternativa já não é válida, tá? Vamos analisar esse número? Tá. Isso daqui a gente já viu que é racional, tá? Repete, a dízima o período é 2, vai repetir, é possível transformar numa fração. Bora ver esse número aqui. 1,032, 032, 023. Olha aqui a sacanagem do cara que fez a questão. Então, esse 023 aqui, ele quebra a sequência, né? Portanto, não é um número racional, é um número irracional. Então, a letra A já está descartada. Letra B, 0,100100001, enfim, não tem padrão. Não é um número racional. Isso aqui é um número racional, né? 1,0000 e basicamente é 1, é um número natural inteiro, etc. Letra C, 0,2343434. Opa, isso daqui é um número racional. Dízima, período 34 e parte não periódica 2. E esse número aqui, 1,121212, também é um número racional. Está seguindo, né, um padrão. O período é 12, portanto uma dízima periódica. Então a letra C é a letra correta. A letra D, de cara que esse número aqui não é também racional, ok? Então, beleza, essa questão bem simples. Quarta questão, determine a fração geratriz do número 0,267676767. Aqui tem as alternativas, vamos resolver para ver qual é o resultado. Pegamos aqui o número 0,2676767 e já vamos analisar o seguinte. O período é 67. Tá? 67 é a parte periódica e o 2 é a parte não periódica, porque o 2 não vai repetir aqui, junto com a sequência. E o que a gente faz? Ok, parte periódica 67, parte não periódica 2. O processo é o seguinte, vamos pegar a parte não periódica e seguir com a parte periódica, 267, tá? E subtrair pela parte não periódica, que é o 2. Vê como eu coloquei as cores aqui, destacadas? Porque 67 vermelho é a parte periódica e o azul é a parte não periódica, tá? Para você ver de onde veio esses valores. E como faz o denominador, professor? O denominador vai ter os números 9 e 0 como algarismos.
Quantos 9? Vai ser quantos números estiverem na parte periódica. Tem dois números na parte periódica dos algarismos, então você vai colocar dois números 9 aqui no denominador. E quanto zero vai ser? Vai ser o número de zero, vai ser de acordo com o número de algarismos da parte não periódica. Caso 2 aqui, ele só tem um algarismo, então eu vou colocar apenas um zero. Viu? Eu coloquei novamente a cor para você ver de onde veio. 99 é da parte periódica, né? 67 aqui, e o zero é da parte não periódica. 1, 2. E aí, 267 menos 2 dá 265 sobre 990. Essa fração não está irredutível, mas eu coloquei aqui nesta forma mesmo para ajudar vocês, que dá para dividir por 5, né? Numerador e denominador. Mas eu deixo. Então, gente, só reforçando da questão passada, a alternativa correta é a C, tá? Porque deu um bug aqui na gravação, eu não vou voltar para refazer ela. Inclusive, já estou voltando para refazer essa quinta aqui, gravei errado. Vamos lá, preencha a tabela substituindo os espaços em branco por sim ou não. Então você vai dizer se o número é natural, inteiro, racional, irracional ou real. Lembrando que um número pode pertencer a vários conjuntos simultaneamente, tá? Por exemplo, o número 8, ele é um número natural? Sim, é um número natural. É um número inteiro? Sim, também. É um número racional? É possível transformar o 8 numa fração? Sim, né? Dá para transformar na fração 16 sobre 2, 24 sobre 3, assim, várias formas. Se ele é racional, automaticamente ele não é irracional, tá, gente? E se ele faz parte de pelo menos um desses conjuntos, então ele é real. Ok. Raiz de 7. Falei sobre raiz quadrada do número primo? Falei, né? Não é natural, não é inteiro, também não é racional. Raiz quadrada de números primos é sempre um número irracional, tá bom? E se ele faz parte do conjunto dos números irracionais, ele também é um número real. Então, retomando aqui, eu dei pause, acho que eu parei aqui. Menos 2,05 é um número natural? Não. É um número inteiro? Não, embora ele seja negativo, ele não é um número inteiro, gente. Ele está quebrado aí, está com uma vírgula, tá? Portanto, não é um número inteiro. É um número racional? Sim, porque eu posso transformar ele numa fração. É um número racional? Não. É um número real? Sim. Agora, este número aqui, um pouco polêmico ele, porque eu tinha colocado ele com a ideia de fazer um número irracional. Eu até coloquei o 13 aqui para quebrar a sequência, mas a gente pode considerar isso aqui como uma parte não periódica e o 21 como uma parte periódica, né? Então, continua sendo um número racional. Não é inteiro, não é natural, é um número racional, portanto um número real. 6,325. Essa daqui é claramente um número racional porque repete o período 325, tá? Não é natural, não é inteiro, é racional, não é irracional, óbvio, e é um real. Mais uma vez, número negativo, porém ele não é inteiro, tá? Muito menos natural. É racional, porque a dízima periódica aqui, né, tem um período 3. Não é irracional, mas é real. Agora aqui eu falei sobre raiz quadrada de número negativo. Falei sobre raiz de índice par de números negativos, que não é possível determinar o resultado disto no conjunto dos números reais, porque não é possível multiplicar um número por ele mesmo que dê um número negativo, tá? Então, portanto, ele não faz parte de nenhum desses conjuntos numéricos. Ok, gente? Então, gente, a atividade foi essa. Espero que tenha esclarecido para vocês melhor, tenha tirado dúvida do que vocês vieram a errar e que isso ajude, tá, no estudo futuro de vocês. Se estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, comenta aí se você preferiu esse formato ou o formato das aulas anteriores, da aula anterior, aliás, né? Esse formato foi um pouquinho menos trabalhoso de fazer, né? Tem suas vantagens e desvantagens, mas a gente vai retomar um outro formato se vocês preferirem, tá? Já na aula do segundo período. Então, até mais, gente. Bons estudos para vocês.